Nós cremos que o Senhor está aqui neste lugar e faz presença em nosso meio. Irmão Cláudio, você pode ficar aqui, por favor, e orar por nós, por gentileza. Amém. Aqueles irmãos que puderem se ficar de pé, fiquem à vontade, por favor. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, Senhor. Amém. Primeiro, agradecer. Sim, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Amém. Ó, nesta reunião, Senhor. Amém. Abençoa desde já todos os serviços, Senhor. Amém. Recepção, música. Sim, Senhor. E seja com o Marcelo aqui na palavra, Senhor. Amém. Que o Espírito Santo possa estar atuando. Aleluia. Ó, se movendo entre nós. Amém. Ó, abençoe esse amado. Amém. Irmão. Sim, que as sim. palavras sejam fiéis à Escritura. Sim. Que seja o Espírito Santo Amém. Abençoando a reunião. Amém. Ó, Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. O Senhor é o centro dessa reunião. Amém. Queremos falar do Senhor para o Senhor. Amém. Muito obrigado, Senhor Jesus. Graças a Deus. Muito obrigado dobrado, viu? Senhor Jesus, os irmãos podem se assentar, fiquem à vontade. Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. Amados irmãos da comunidade Irmãos em Cristo, nessa noite, para não falar durante este final de semana, nós vamos dar sequência ao estudo e análise das Escrituras de Atos, capítulo 21, Senhor Jesus. E quero encorajar os irmãos, as pessoas que aqui estão, e lembrá-los que a mensagem ela tem sido feita de maneira sequencial e está sendo postado no YouTube, no canal da igreja, Comunidade Irmãos em Cristo. Então nós fizemos uma viagem pelo Evangelho de João, agora nós estamos fazendo uma viagem pelo livro dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos. E cá estamos nós hoje para nós considerarmos o finalzinho do capítulo 21, Senhor Jesus. E eu confesso aos irmãos que quando eu estava preparando essa mensagem que nós vamos desfrutar nessa noite, ela foi uma mensagem um tanto quanto complexa, porque ela pode ter várias aplicações, várias ramificações. E nós que compartilhamos a igreja, a pergunta é: Jesus Cristo. Nós não queremos apenas passar um conhecimento doutrinário, mas acima de tudo um conhecimento vivo e que impacte a vida de cada um de nós. O livro de Atos, irmãos, não pode ser para nós apenas um livro de história da igreja primitiva, mas ela tem que ser são fatos e atos da nossa realidade. Nós temos que crer, irmãos, que se Jesus, por meio do seu sopro, inspirou homens a deixar esses fatos registrados, é porque esses fatos se aplicam à nossa realidade. E nós cremos que toda a Escritura é inspirada por Deus. Amém ou não amém? Amém. Aleluia! Senhor Jesus. Então, irmão, só para dar um breve contexto, lembrando que eu uso aqui a Bíblia na versão King James, que vai ser projetada lá em cima, mas eu encorajo os irmãos para que tragam as suas Bíblias, porque conforme o irmão vai compartilhando, vocês têm a liberdade para viajar pela Bíblia, conferir as Escrituras. Nós vamos, conforme eu havia dito, Atos capítulo 21. E só para dar um pequeno contexto para os irmãos, o capítulo 21 diz que Paulo, ele chegou em Jerusalém e estava tendo a festa de Pentecostes. E diz a Escritura que Paulo foi recebida com grande alegria pelos irmãos, porque ele contou com minúcias, com riquezas de detalhe, tudo aquilo que havia acontecido durante a sua
a sua viagem e deixando muito claro que Paulo não divergia no que era essencial. Ele tentava acolher a todas as pessoas a fim de que todos fossem salvos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dito isso, eu gostaria que os irmãos, por gentileza, lessem do Atos capítulo 21, para nós conhecermos o texto de hoje, Atos capítulo 21, do versículo 27 até o versículo 30. Vamos fatiar dessa forma, por gentileza. Primeiro as irmãs, e os irmãos sustentem no amém, e as irmãs leiam o 27, os irmãos o 28, as irmãs o 29 e os irmãos o versículo 30. Amém? Amém. Senhor Jesus. No ano de 7 dias estavam quase terminando, alguns judeus da província da Ásia, observando Paulo no templo, incitaram toda a multidão e o agarraram. Homens de Israel, ajudai, este é o homem que por toda parte prega a todos contra o nosso povo, contra a lei e contra este lugar. Além de tudo, introduziu gregos no templo e profanou este santo lugar. Diziam isso, pois haviam visto na cidade com prova o Éfeso, e presumiam que Paulo havia trazido ao templo. Por este motivo, toda a cidade se alvoroçou e houve grande ajuntamento de pessoas. Então, agredindo Paulo, arrastaram-no para fora do templo e, em seguida, as portas do templo foram fechadas. E a porta do templo foi fechada. Que situação, né, irmãos? Puxa vida! Vamos destrinchar os versículos. No versículo 27, que as irmãs acabaram de ler, olha como diz o texto. Contudo, quando 7 dias estavam terminando, alguns judeus da província da Ásia, observando Paulo no templo, incitaram toda a multidão e o agarraram. Aqui, irmãos, a gente vai fazer a primeira pausa da nossa viagem do livro de Atos nessa noite. Uma palavra que me chamou muita atenção fala que todos os judeus, a maioria dos judeus, a Bíblia diz que alguns judeus da província da Ásia. E aqui, irmãos, nós precisamos fazer a seguinte consideração, que como um número reduzido de pessoas más intencionadas é capaz de contaminar toda uma cidade. Isso, irmãos, tem que ser algo que a gente tem que considerar bastante. Do mesmo jeito que um pequeno rebanho, uma pequena cidade, pode levar o evangelho para toda a cidade, um pequeno grupo pode gerar tamanha confusão. Então, irmãos, irmãs, queridos adolescentes e jovens, vamos nos ater àquelas minorias que nós achamos às vezes que são irrelevantes, ou sendo mais profundo, vamos aprender a lidar com aquelas pequenas falhas que nós temos, porque na nossa cabeça a gente acha que os maiores problemas são os grandes problemas, né? Problemas intransponíveis, grandes questões. Mas a primeira observação e encorajamento que fica para os irmãos aqui, vamos nos ater também a nos corrigir nas pequenas coisas. Os irmãos aqui que são muito inteligentes vão me responder de maneira muito sincera. Quantos de vocês aqui
já tropeçaram numa montanha? Levanta a mão. E quantos de vocês aqui já tropeçaram numa pedra? Irmãos, o que eu quero aplicar esse versículo? Vamos prestar atenção nas pequenas coisas. E não só nas grandes coisas. E tem um outro princípio bíblico que nós podemos estar extraindo para aplicar e gerar vida em nosso ser. Que nós precisamos... quer ver, os irmãos vão terminar o versículo. Se nós sermos fiéis no pouco, sobre o muito, vos colocarei. Então, irmãos, nós precisamos ser fiel no pouco e, principalmente, prestar atenção nas pequenas coisas, que essas pequenas coisas podem desandar toda a questão. E mais uma observação que eu faço aqui, até que meio redundante. Observando Paulo no templo. Amados, eu tenho uma boa e uma má notícia para dar para vocês. Não há nada tudo que nós fazemos tem alguém prestando atenção. Por mais que você pode estar achando que está sozinho, achando, não, isso aqui eu vou fazer de qualquer jeito, do que está feito, não tem ninguém olhando, mas irmãos, para o bem e para o mal, sempre tem alguém observando. Então aquelas pessoas, alguns judeus, eles estavam olhando de longe Paulo no templo, lembrando que Paulo estava num processo de purificação. E tem uma terceira palavra nesse versículo 27 que me chama muita atenção. Incitaram toda a multidão e o agarraram. Afinal de contas, o que significa a bendita palavra incitaram? Eu lembro que quando eu estava nos bancos da faculdade, a gente fala bastante sobre incitação ao crime. Eu falava, gente, que palavra bonita, né? Incitação. E um dos conceitos que eu mais gosto da palavra incitação é fazer surgir ou aumentar um sentimento a fim de gerar uma ação. Então, às vezes, irmãos, aquelas pessoas que lá estavam não estavam nem ligando para Paulo. Ou até poderia estar ligando para Paulo, mas olha, deixa ele está fazendo as coisinhas dele, vamos fazer o nosso. Mas alguns judeus incitaram, criaram um sentimento ou potencializou esse sentimento de querer ceifar a vida de Paulo. E aí no versículo 28, irmãos, agora eu vou ler uma porção do versículo 28 ao versículo 29, nos diz o seguinte: e esbravejando, homens de Israel, ajudai, este é o homem que por toda parte prega a todos contra o nosso povo, contra a lei e contra este lugar. Além de tudo, introduziu gregos no templo e profanou este santo lugar. Diziam isso, pois os haviam visto na cidade com Trofimo, o Efésio, e presumiram que Paulo o havia trazido ao templo. Irmãos, eles estavam esbravejando. Por amor aos irmãos, ao tímpano dos irmãos, eu não vou esbravejar aqui, tá? Fiquem tranquilos. Mas esbravejar, irmãos, é quando a pessoa grita tanto, mas grita tanto de fúria e de raiva. Eles não estavam falando essa passagem aqui da forma como eu li para vocês e como os irmãos leram. Foi a plenos pulmões. Os irmãos já viram alguém esbravejando? Às vezes, irmãos, quando a gente dá um grito, parece que a garganta vai até explodir, na verdade. Depois dos 30 principalmente, que não é o meu caso, você fica até um pouco tonto, assim, de tanto que você grita. E essa passagem, irmãos, também me fez lembrar um pouquinho a questão de quando Estevão estava sendo apedrejado.
falava que as multidões, elas faziam tanto barulho, irrilhava até os dentes de tanta raiva que eles tinham. E aqui eles estavam esbravejando, estava gritando muito. E aí, irmãos, vamos adentrar aqui aos versículos. Aqui nós vemos, antes de tudo, uma falsa acusação. O que esse pessoal aqui, o que esses judeus estavam falando de Paulo? Que este homem, que por toda parte prega a todos contra o nosso povo, contra a lei e contra este lugar. Irmãos, o Senhor me deu muita luz aqui nesse versículo. A primeira questão, vamos abordar, é contra a lei. Eu vou convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias e que seja projetado, deixa eu até deixar marcado aqui, Romanos, capítulo 10, versículo 4. Romanos, capítulo 10, versículo 4. Vamos lá? Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Aqui Paulo escreve aos Romanos que Cristo é o fim da lei, porque o fim da lei é Cristo. E aí, irmãos, eu vou confessar para vocês uma coisa. Na minha cabeça, como é que funcionava isso aqui? É que nem um filme. Quando acaba o filme, o que aparece em alguns filmes mais antigos? Fim. Fim. Simplesmente acabou. Isso é tudo, pessoal. Fim. Só que tem um grande irmão aqui que nos ajuda bastante, que nos faz sempre nos recorrer ao bendito do grego, que a Bíblia foi escrita originalmente em grego, e esse fim, irmãos, ele é traduzido de telos, do original grego. E esse fim do grego, irmãos, não é o nosso fim. O fim, telos, não significa um término em si mesmo, mas sim o seu propósito, alvo e objetivo final. Em outras palavras, o objetivo da lei é apontar a pessoa de Jesus Cristo. Senhor Jesus, irmãos, quando a gente tem realidade disso, a nossa vida muda. Nós começamos a ver de como as coisas, como a lei de Moisés, como todas as questões que estão na Bíblia faz absolutamente sentido. Só para trazer para o dia a dia dos irmãos. Eu vou falar uma frase e os irmãos vão terminar. Quer ver só? 3, 2, 1. Para se fazer o omelete tem que se... Vamos lá, para fazer o omelete tem que se... Exatamente. Para se fazer o omelete tem que se quebrar os ovos, ou se você preferir, não tem como fazer o omelete sem se quebrar os ovos. Em outras palavras, o quebrar os ovos é o fim? É um meio para se gerar o bendito do omelete, irmãos. Olha que maravilha. Então a lei, irmãos, não é que veio Jesus e botou um fim de Zé Finide e acabou, mas não. Este fim é para mostrar, para apontar que, olha, é a pessoa de Jesus. E veja só como é que continua. A lei de Moisés não deixa de existir, mas foi feita para conduzir as pessoas a Cristo, que é o único que pode oferecer a justiça verdadeira e não uma justiça baseada na obediência a regras humanas. Primeira pergunta: era exatamente
o que Paulo falava. Então, esse argumento de que Paulo pregava contra a lei de Moisés é uma grande mentira. Então, por isso que começa falando das falsas acusações que aqueles judeus estavam cometendo contra Paulo. E aí não para por aí, irmãos. Eles falam o quê? Continuando, voltando um pouquinho. Que Paulo pregava contra o povo, contra os judeus. Mas muito pelo contrário, irmãos. Semana passada nós fomos extremamente ajudados nessa questão de como que Paulo orientava a acolher a todos os irmãos em Cristo. Vejamos, irmãos, em Romanos capítulo 14. Senhor Jesus amado, o título do capítulo 14 na minha Bíblia está escrito assim: Convicção e tolerância cristãs. Aceitai o que é fraco na fé, sem a preocupação de debater assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, e outra cuja fé é fraca e come somente alimentos vegetais. E aí, pulando para o versículo 13, diz: Portanto, abandonemo-nos o costume de julgar uns aos outros, em vez disso, apliquemos nosso coração em não colocarmos qualquer pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Por que eu estou lendo esses versículos, irmãos? Porque no começo da igreja primitiva, havia uma grande confusão entre os judeus convertidos e os gentios, as pessoas que não eram judias, que eram convertidas ao Evangelho. E os judeus, irmãos, tinham as práticas da lei de Moisés. E os gentios não tinham as práticas da lei de Moisés. Uns comiam determinados alimentos, outros não comiam determinados alimentos. E aí, irmãos, foi gerando tamanha confusão do que pode, do que não pode, disso e daquilo, que aí em Romanos, Paulo nos ajuda bastante nesse sentido. Talvez possamos até falar um pouco mais amanhã sobre a questão de Romanos capítulo 14 e 15, que fala que, olha, se você come, não condena o que come. Se para você está tudo bem, vamos acolher aquele que tem algum problema em relação a isso. E vamos trazer de modo prático, a Magda não está aqui hoje, Mas a Magda, por exemplo, ela é vegetariana. Eu vou convidar a Magda para um churrasco? Não vou fazer isso, eu vou ofender a irmã para quê? De graça? Em outras palavras, irmãos, se vocês gostam de cantar em pé, cantem em pé. Se vocês gostam de cantar sentado, cantem sentado. Mas o mais importante é a quem está sendo o seu louvor. Esse é o grande ponto. O que nós não podemos deixar, irmãos, que é o que estava acontecendo naquele momento, que eles estavam incitando, era de que as coisas secundárias, que eu trouxe aqui um exemplo, canta em pé, canta sentado, começa primeiro com hino, primeiro com palavra, come-se primeiro, e tudo isso, irmãos, é assunto secundário, que devido à criação de alguns, a postura de outros, uns preferem de um jeito, outros preferem de outro. Só que no que é central, que é a salvação em Jesus Cristo, a obra na cruz, todas essas coisas, elas são inegociáveis. Então Paulo, de maneira muito sábia, fala, olha, tudo que não é essencial, vamos acolher os que são débeis. Mas aquilo que é essencial, isso nós não abrimos mão. Senhor Jesus. E no primeira epístola de Coríntios, convido os irmãos para nós irmos para o capítulo 9, para testificar isso que está sendo dito. Senhor Jesus. Aqui, irmãos,
Hoje você entra no site das empresas, né, ou numa apresentação, as empresas escrevem lá nossa visão, nosso objetivo, nossas metas, é ou não é? E aqui no primeiro epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 15, ele começa nos dizendo a visão e a missão de Paulo. Então aqui, se você quiser entender o ministério do apóstolo Paulo, está aqui nesse capítulo. Só que aí vamos adiantar para o versículo 19. O que ele nos diz? Porque, embora seja absolutamente livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, para os que estão subjugados pela lei. Tornei-me como se estivesse igualmente sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, com o objetivo de ganhar aqueles que estão dominados pela lei. Senhor Jesus, para os que estão sem lei, tornei-me como se sem lei vivesse, embora não esteja livre da lei de Deus, mas submisso à lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para os fracos, tornei-me semelhante fraco, para ganhar os fracos, e fiz-me de tudo para com todos, com a finalidade de conseguir, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de me tornar co-participante dele. Aqui, irmãos, diz de maneira muito clara qual que é a visão do amado irmão. Ele conseguia acolher, aqui falando de lei e sem a lei, tanto os judeus como os gentios. E ele fez de tudo para que tanto os judeus, tanto os gentios aceitassem e recebessem o Evangelho como a sua única verdade. Aplicando também, trazendo um exemplo, a forma como a gente conversa com uma criança de 5 anos de idade é da mesma forma como nós conversamos com um adulto? Sim ou não? A forma como a gente conversa com um adolescente é a mesma forma como a gente conversa com um adulto? Não, porque cada um está no estágio da vida. Mas o mais importante é a mensagem que é passada. Para alguns irmãos, você tem que falar de maneira mais difícil, mais complexa. Mas para outros irmãos, se a gente falar de maneira difícil, de maneira complexa, ele não vai entender nada que a gente está falando e vai acabar se fechando para o Evangelho. O importante, irmãos, que a gente tem que ter bem claro nessa noite, é que o Evangelho é o mesmo. Isso é o mais importante. O evangelho do judeu, o evangelho do grego, do gentil, do escravo, do governador é o mesmo. O X da questão, e a gente tem que dar graças a Deus por isso, é que o Espírito Santo tem uma maneira peculiar para alcançar a cada um de nós. Ele sabe que se ele bater o pé na porta da Raquel, a Raquel vai se fechar. Ele sabe que se ele vir falar de maneira, às vezes, muito mansa para outros, não vai surtir efeito, é ou não é, Raquel? O Espírito Santo, ele tem a sensibilidade para falar de uma maneira individual para cada um de nós. Irmãos, o maior ensinamento disso é que enquanto Jesus estava aqui na terra, ele abordou a mulher samaritana de uma forma, ele abordou Nicodemos de outra forma. Cada pessoa com a sua singularidade e peculiaridade foi alcançada pelo Evangelho de uma maneira diferente. Mas volta a dizer, o Evangelho é o mesmo. Senhor Jesus, irmãos, isso tem que arder no nosso coração
e mostra o grande desespero que o apóstolo Paulo tinha para levar o evangelho a todos aqueles que estavam ao seu tempo. Por isso que ele termina dizendo: faço tudo isso por causa do evangelho, a fim de me tornar co-participante dele. E a reflexão que faço é: e nós, o que nós temos feito pelo evangelho? Nós estamos pagando algum preço por o evangelho? E lembrando que o evangelho é muito importante ser pregado. Mas mais importante do que ser pregado, como nós temos vivido o evangelho? Essa é a grande questão. E lembrando que o evangelho, irmãos, que é o verdadeiro poder de Deus para a libertação do homem. Ó Senhor Jesus! Será que nós estamos limitando o poder do evangelho de agir em nossas vidas? Trazendo para a realidade daqueles irmãos, será que os costumes deles, naquela ocasião, que estava limitando eles terem comunhão, trazendo para a nossa realidade, o que está limitando o avanço do evangelho? Eu viver pelo evangelho é um gosto? É um vício? É um fato? Ou é um ato que tem me afastado de Deus? Porque o evangelho, irmãos, ele precisa ser uma realidade em nossas vidas. E não só um conto, um negócio que só tem que ser feito pregando o evangelho, que é muito importante, mas precisa ser vivido. Porque é o viver o evangelho que vai tornar nosso ser, a nossa pessoa, mais parecida com Cristo Jesus. É sobre isso, irmãos, nessa noite. Em outras palavras, vamos facilitar a nossa vida. A nossa vida já é muito difícil, não é verdade, Thomas? Fala sério. E às vezes parece que a gente faz questão de dificultar um pouquinho mais. Eu não sei os irmãos, mas quando eu vou no churrasco, eu gosto de comer carne. Certo? O problema é que às vezes a gente vai num churrasco e fica querendo comer carne de pescoço, ao invés de comer o bendito do filé. Senhor Jesus, irmãos, vamos se ater às preciosidades e ao Evangelho, que é o verdadeiro poder de Deus. Senhor Jesus. E Paulo, irmãos, ele tinha plena convicção de sua postura. Então, às vezes, parece que olhando de fora, nossa, mas Paulo, ele é duas caras, não é verdade? Poxa, uma hora ele faz uma coisa, outra hora ele faz outra. Ele falou até circuncidava Timóteo, aquela confusão toda. Mas isso, irmãos, parece ser uma confusão para quem está de fora, mas ele tinha plena convicção do que ele estava fazendo. Por isso que eu fiz questão de falar para os irmãos sobre a visão, sobre a missão que Paulo tem aqui na terra. Senhor Jesus. E voltando para o livro de Atos que nós estamos estudando nessa noite, a terceira acusação que recai sobre Paulo foi qual? Que ele estava profanando este santo lugar. Senhor Jesus. Essa questão, irmãos, é tão séria, porque eu vou até convidar os irmãos a nós abrirmos as nossas Bíblias em Efésios capítulo 2. E a King James tem uma nota de rodapé sensacional sobre essa passagem. Essa situação, irmãos, e só para dar um contexto para os irmãos, os historiadores, Paulo já esteve perto de morrer muitas vezes, né? Até os irmãos falam, Paulo deve ser que nem gato, deve ter umas 7.000 vidas, não é possível. Porque é naufrágio, é apedrejamento, dado como morto. Mas os historiadores falam, né, agora falando de maneira séria nesse sentido, de que Paulo nunca esteve tão perto de morrer quanto dessa vez, sabia? Olha que sensação tão traumática. Em Efésios capítulo 2, versículo 14... diz que
a nova humanidade em Cristo. Versículo 14. Porquanto Ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, e derrubando o muro de separação em seu próprio corpo, fez toda a inimizade. Ou seja, anulou a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz. Graças a Deus. E o versículo 14, irmãos, preste atenção nesse detalhe. E derrubando o muro de separação. Aqui, o apóstolo Paulo, ele está fazendo uma analogia que havia um muro de separação entre os judeus e os gentios. E, de fato, existia esse muro. A King James traz na sua nota de rodapé o seguinte detalhe. Paulo usa como ilustração, na sua explanação, a barreira que havia na corte dos gentios no templo de Jerusalém, e que servia para separar os judeus puros e os gentios impuros. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Os arqueólogos descobriram, em meados do século XX, fragmentos de pedra com inscrições proibindo, sob pena de morte, a entrada de gentios nas áreas destinadas aos judeus no templo. Volta para Atos capítulo 21. Então, irmãos, no templo, que eles falam aqui que você profanou o templo, é porque eles falam que Paulo levou um gentio até o templo. No templo tinha um certo lugar, irmãos, que era um limite. Até aqui, todo mundo pode entrar. A partir daqui, só os judeus podem entrar. Vamos trazer para esse local físico? Seria a mesma coisa. Aqui todo mundo pode ficar. Mas na cozinha da Luzinete e da Ângela, quem entrar não come, tá? Exatamente. Tá vendo como os irmãos entendem mais fácil nessas aplicações? Então, irmãos, até certo ponto, os gentios podiam entrar. A partir de certo ponto, não se podia entrar. E era exatamente essa acusação que os judeus estavam fazendo para Paulo. Por isso que diz, além de tudo, introduziu gregos no templo e profanou este santo lugar, que é o final do versículo 28. E o 29 nos diz, diziam isso, pois o haviam visto na cidade com Trofimo, o Efésio, e presumiram que Paulo o havia trazido ao templo. E aí, irmãos, vamos fazer mais uma pausa aqui. Irmãos, quantas vezes nós tomamos atitudes e consideramos coisas como verdade com base no nosso achismo? Levanta a mão. Irmãos, em outras palavras, quantas vezes eu, você, nós confundimos focinho de porco com tomada? Irmãos, a gente está examinando, o negócio é sério, viu? Quase que Paulo morreu por conta disso. Tem uma frase que diz o seguinte, eu gosto bastante. Desculpa, qual que é o seu nome? Jéssica. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, aprender com os erros dos outros dói menos, não é verdade? E aqui, irmãos, nós vemos que os judeus eles já estavam de caso pensado. Só que vamos aplicar isso para a nossa vida. Quantas brigas a gente não começa porque a gente ouviu dizer, porque a gente achou, porque a gente presumiu. Ah, mas o fulano não me deu bom dia, não preciso dar bom dia para ele não, e é isso mesmo, não vai com a minha cara, entendeu? De uma coisinha aqui, às vezes a pessoa nem viu,
mas já começa a criar toda uma história. E até uma das palavras aqui que diz, irmãos, nós precisamos comprar um dicionário, sabia? Puxa vida, tem muita palavra interessante. Presumiram. Presumir é o mesmo que conjecturar, imaginar, pegar um fragmento e desse fragmento montar uma história. O que o povo chama hoje, os adolescentes, se eu estiver errado, as famosas fanfic, não é verdade? Aí, ó, deu risada, tá vendo? Só pega umas, aí também, tá vendo? Pega umas historinhas e cria uma outra história paralela diante da nossa cabeça. Mas, irmãos, vamos trazer para a nossa realidade. Antes de nós tomarmos posturas definitivas e sérias, vamos checar os fatos. Não vamos ser levados pelo achismo, irmãos. É claro que tem muita coisa na nossa vida que nós não sabemos, que é o famoso a gente descobre no caminho, não é verdade? Mas tem coisas que nós falamos, irmãos, que não tem mais volta. Então, fica aqui um dos alertas dessa noite. Ao invés de ficar presumindo, vamos ter certeza das coisas. Isso pode evitar muita dor de cabeça, inclusive inimizade, conflito, que poderia ser facilmente evitado com uma conversa franca e sincera. Senhor Jesus. E aí o versículo 29, só para reforçar, e diziam isto, pois haviam visto na cidade Trófimo, o Efésio, e presumiram que Paulo o havia trazido ao templo. Então, qual que era o contexto aqui? Imagina, eles viram Paulo conversando com uma pessoa. Ô, meu amigo, tudo bom? Como é que você está? E Paulo estava indo direto por 7 dias no templo. Então, eles juntaram o famoso Lé com o Cré e falaram, se Paulo está conversando toda hora com esse cara, então provavelmente ele deve estar levando esse cara para dentro do templo. E erraram bonito. Mas isso, irmãos, era tão sério que, veja vocês, teve esses escritos arqueológicos sobre que quem entrasse nessa parte e não fosse puro, em outras palavras, não fosse judeu, era passível de morte. E os romanos, irmãos, os historiadores nos dizem que os romanos, eles permitiam que os judeus matassem as pessoas por esse motivo. Só para vocês verem como isso é tão sério. E o versículo 30 continua nos dizendo, por esse motivo, toda a cidade se alvoroçou. Alguns, com uma mentira, alvoroçou toda a cidade. E houve grande ajuntamento de pessoas, e então, agredindo Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e em seguida as portas do templo foram fechadas. Irmãos, preste atenção nesse versículo. Por terem falado que Paulo estava profanando o templo, levando um gentil, atravessando a certo ponto, houve um grande ajuntamento de pessoas. E agrediram do Paulo, arrastaram para fora do templo. Olha que doideira, né? Porque os judeus, eles acreditavam que o templo é sagrado. Não poderia haver derramamento de sangue lá dentro. Então, o que nós vamos fazer? Vamos tirar ele de dentro do templo. E no final, uma coisa muito interessante. O que diz o final do versículo? Por que está escrito isso? Será que eles fizeram isso para Paulo não usar o tempo de pique? Quem já brincou aqui de pique-esconde? Irmãos, feche os seus olhos. Imagine só aquele tumulto que estava acontecendo. E o lugar era santo, não podia matar ninguém lá dentro. Eu vou acabar com a vida dele. Eu vou tirar ele do templo e, para ter certeza que ele não vai entrar no templo, eu vou fechar a porta do templo. Para ele não ter para onde fugir. Em outras palavras, quer ver um exemplo bom que os irmãos vão pegar fácil? Quem já viu aqueles programas de polícia em que uma pessoa comete um crime tão bárbaro
que ele mesmo se entrega para a polícia para que os outros, para que a multidão não pega ele e mata. Não é legal de ver, né? Mas o ser humano é curioso. Então aqui nesse contexto é a mesma coisa, mas no caso, seria trazendo nesse contexto como se as pessoas ficassem na porta da delegacia para não deixar Paulo se entregar. Meu amigo, não tem escapatória para você. Você vai morrer em nossa mão. Era esse o recado. Não tinha para onde Paulo fugir. Senhor Jesus amado. E o versículo 31 nos diz: enquanto estavam tentando matá-lo, chegou ao comandante das tropas romanas a informação de que toda a cidade de Jerusalém estava sob grande tumulto. Irmãos, imagine essa situação, a confusão que não estava sendo, toda a cidade alvoroçada. Eu te pergunto, Paulo tinha alguma esperança? Paulo tinha alguma chance de sobreviver? A única chance ali, humanamente falando, que Paulo tinha de sobreviver, irmãos, era correr para dentro do templo, mas até isso os judeus se prepararam, fecharam a porta. Humanamente não tinha escapatória. Senhor Jesus. Mas graças a Deus, irmãos, que nós servimos um Deus que tem um propósito para a vida de cada um de nós, assim também como teve um propósito para a vida do apóstolo Paulo. E Deus não permitiu que Paulo fosse morto. Então, com o começo da leitura do versículo 31, eu encerro por aqui a mensagem. Nós daremos continuidade amanhã e tem alguns pontos bem interessantes sobre como Deus agiu na vida desse comandante, na vida de Paulo. E eu quero convidar os irmãos a se porem de pé para nós estarmos orando sobre a mensagem de hoje. Senhor Jesus, nesse momento nós nos voltamos a Ti. Nós cremos que o Senhor é aquele que sonda e prova os corações. Senhor Jesus, sonde e prove o nosso coração nessa noite e vê se há em nós algum caminho mau que nos afasta de Ti. Senhor Jesus, nós também Te agradecemos pelo livro de Atos dos Apóstolos, do qual o Senhor deixou registrado para nós as preciosidades da igreja primitiva. Senhor Jesus, que o que foi falado hoje nessa noite não fique como uma mera doutrina, mas que seja algo vivo e aplicável em nossas vidas. Senhor Jesus, nessa noite nós vimos a importância de viver o Evangelho. Nós vimos como é importante nós checarmos as informações antes de tomar partido. Senhor Jesus, nós vimos como que é importante que o Senhor é o fim para a lei e que a lei aponta a pessoa de Jesus Cristo. Senhor Jesus, e que acima de tudo nós cremos que o Senhor é um Deus que une e junta as pessoas e não um Deus de discórdia, de separação. Senhor Jesus, nessa noite nós também Te pedimos para que nos auxilie a amar a todos os irmãos, independente das suas práticas, independente dos seus costumes, desde que Cristo seja o centro, desde que professam o nome do Senhor Jesus Cristo e que creem na cruz de Cristo, na sua obra na cruz. Senhor Jesus, que os assuntos secundários, tais como cantar em pé, cantar sentado, orar primeiro, orar depois, sejam tão pequenos e que não anulem a graça e o amor de Deus em nós. Ó Senhor Jesus, em nome de Jesus nós oramos e cremos. Agora os irmãos fiquem à vontade para nós fazermos pequenos grupos de 5 pessoas.
aos irmãos que estão nos visitando, sejam bem-vindos. E esse é o momento que nós temos para compartilhar um pouco sobre o que foi falado nessa noite e sobre as bênçãos e as maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas. Passaram bem de ontem para hoje? Amém. Tudo certo? Graças a Deus. O irmão Paulo, ele nos deu aqui um versículo. Qual que é o versículo? Se o irmão puder vir aqui, pode ficar à vontade. É Atos, capítulo 17, versículo do 30 ao 31. Aleluia! Muito obrigado pela palavra cantada, não é verdade? Irmãos, muitos dos louvores que nós estamos cantando aqui na comunidade Irmãos em Cristo, uns são de experiência que nós anelamos a ter com o Senhor, e outros são Ctrl+C, Ctrl+V da palavra, graças a Deus. Então nós precisamos, irmãos, de fato, como Vinícius nos conduziu nessa manhã, cantar de todo o coração, porque não é meras palavras vazias, mas nós cremos que são oportunidades do nosso louvor e de receber a pessoa de Jesus Cristo em nós. Então vamos ler bem forte Atos capítulo 17, versículos do 30 ao 31. Amém? Aleluia. Puxa. Mas agora ordena todas as pessoas em todos os lugares cheguem ao arrependimento. Amém. Porque determinou o dia em que julgará o mundo com rigor da sua justiça, por meio do homem, para isso estabeleceu. Quanto a isso, ele deu provas a todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Graças a Deus. Ele deu prova a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. A ressurreição de Jesus foi a chancela de que a obra dele foi completa, sem defeito e, acima de tudo, com a aprovação do Pai. Glória a Deus, irmãos. Senhor Jesus. E dando sequência, irmãos, ao que nós temos compartilhado aqui na comunidade Irmãos em Cristo, Atos capítulo 21, nós vamos dar sequência a partir do versículo 31 até o 35, que vai ser a porção que nós vamos desfrutar nessa manhã. E só para dar um contexto para os irmãos, brevemente, o famoso pegar o fio da meada, não é verdade? Ontem nós vimos que Paulo, ele foi acusado injustamente por alguns judeus da província da Ásia. Olha que situação, irmãos. Aí é que fica a advertência que nós precisamos tomar cuidado com as pequenas coisas. Porque esses alguns judeus provenientes da Ásia, eles conseguiram incitar toda uma multidão. Em outras palavras, eles viraram a cidade de ponta cabeça. Então nós não podemos menosprezar as pequenas coisas, porque como eu disse ontem, ninguém tropeça numa montanha, mas sim tropeça em pedras. Então às vezes tem pequenas coisas que a gente acha, isso aqui dá para jogar para debaixo do tapete, isso aqui não vai virar nada, mas olha a confusão que virou aqui. E esses judeus, irmãos, eles tinham, no versículo 28, ele nos diz: homens de Israel, ajudai, este é o homem que por toda parte prega a todos contra o nosso povo, contra a lei e contra este lugar. Além de tudo, introduziu gregos no templo e profanou este lugar. Diziam isso
pois o haviam visto na cidade com Trofimo, o Efésio, e presumiram que Paulo o havia trazido ao templo. Então aqui nós vemos basicamente que por conta de uma situação, eles tiraram uma conclusão precipitada. Então, aplicando a palavra nos dias de hoje, trazendo para a nossa realidade, até porque aprender com os erros dos outros dói. Exatamente. Aqui os judeus, eles já estavam mal intencionados, mas vamos pegar isso para a nossa realidade. Às vezes nós pegamos uma história pela metade e acreditamos que aquilo lá é uma verdade absoluta. Ou o famoso, eu ouvi dizer, se eu ouvi dizer o A, então o B, o C, o D também deve ser verdade, a continuação do alfabeto. Só que não, às vezes a situação só para no A mesmo. Então, de maneira pura e simples, os judeus eles viram que Paulo estava conversando com esse amado irmão Trofimo, e aí eles concluíram que, olha, se ele está conversando toda hora com esse rapaz, existe uma grande probabilidade dele ter pego esse homem e levado para dentro do templo. E conforme nós falamos, e a Bíblia é rica em detalhes nesse sentido, o templo era algo sagrado para os judeus. Havia uma separação muito grande entre até que ponto um gentil podia entrar e a partir de certo ponto somente os judeus poderiam entrar. E essa questão é tão séria que foram achados durante as escavações dizeres de que o gentil que ultrapassasse daquele ponto, ele seria morto, irmãos. Então isso era algo muito sério perante aquela comunidade, né? Perante os judeus. E aí eles usaram dessa justificativa e já colocaram em Paulo outras duas acusações. Paulo não gosta do povo judeu. Irmãos, muito pelo contrário, Paulo fazia de tudo para acolher os judeus na fé. Ele até falava que, olha, vamos circuncidar Timóteo para não gerar escândalo. Aquele que come, não condena o que não come. Aquele que guarda algumas práticas, não vamos falar contra aquele que não guarda. Porque, irmãos, vale a pena reforçar que nesse momento havia dois povos, judeus e gentios, mas todos estavam debaixo da mesma fé, da mesma base. E o grande X da questão é que questões seculares, o cantar em pé, cantar sentado, se ora em silêncio, se ora em comunidade, isso tudo, irmãos, é assunto secundário. Mas o grande lance é para quem nós estamos louvando e a quem nós estamos orando. Então essas questões principais, Paulo jamais negociou. Mas essas questões de costume, do que comer, do que beber, Paulo era bem flexível, a fim de que não gerasse nenhum escândalo entre os irmãos. Senhor Jesus, Paulo foi uma pessoa extremamente sábia e ponderada, porque no seu ministério terreno ele fez de tudo, irmãos, para que pudesse conviver em harmonia, tanto os judeus quanto os gentios, judeus, gregos e toda aquela turma que confessa aos irmãos que foi uma grande batalha. Jesus amado, em outras palavras, irmãos, para trazer para a nossa realidade, ou não é a realidade de todos, mas para ajudar a explicar, seria a mesma coisa, irmãos, que o apóstolo Paulo aqui estava tentando fazer com que, qual que é a única maneira que o corintiano e o palmeirense pode torcer junto? Não falar de futebol. Exatamente, Alfredo. A única maneira de um corintiano e um palmeirense torcer junto é quando o Brasil joga. Em outras palavras, você tem as suas preferências, você tem as suas cores favoritas. O preto e branco é mais bonito. Contudo, quando o Brasil joga, não existe preto e branco, não existe verde e branco. É amarelo, irmãos.
é a bandeira do Brasil. Se o Brasil ganha, todo mundo ganha. Que o Hexa venha. Então, irmãos, para tentar explicar para os irmãos que aqueles dois povos, judeus e gentios, no seu estado natural, eles não tinham comunhão porque cada um tinha suas práticas. Contudo, quando vê a pessoa maravilhosa de Jesus, que foram os hinos que nós cantamos, ele derrubou essa barreira que causava separação. E isso nós vemos em Gálatas, que ele derrubou a separação que havia entre judeus e gentios. Graças a Deus, irmãos, isso tem que ser algo que toca grandemente o nosso coração. E a questão de que ele falava contra a lei, irmãos, isso também é uma grande mentira. Ou melhor dizendo, meia-verdade. Porque a interpretação do grego, conforme nós temos visto, deixa eu achar aqui a minha nota, quando fala em Romanos capítulo 10, versículo 4, que fala que Cristo era o fim da lei, né? Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 10, versículo 4, nos diz que por fim, o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. E aqui tem uma nota, irmãos, muito interessante, permita-me ler aos irmãos. O vocábulo grego original é telos, o fim. E aqui traduzido por fim, que não significa um término em si mesmo, mas sim o seu propósito, o alvo e objetivo final. A lei de Moisés não deixa de existir, mas foi feita para conduzir as pessoas a Cristo, que é o único que pode oferecer a justiça verdadeira e não uma justiça baseada na obediência a regras humanas. Em outras palavras, a lei, irmãos, apontava a pessoa maravilhosa de Jesus. A lei não era o fim em si mesmo, mas era uma forma de levar as pessoas até Jesus. E nós sabemos que, humanamente falando, a lei era muito difícil de ser cumprida, conforme o hino que nós cantamos. A lei conscientizou-me dos pecados, mas graças a Deus que termina dizendo que o único que pode oferecer a justiça verdadeira, a não uma justiça baseada na obediência às regras humanas, é a pessoa de Jesus Cristo. Senhor Jesus, irmãos. Então aqui nós vemos que são várias fundamentações que os judeus estavam utilizando de maneira imprecisa para poder incriminar a Paulo. E aí, voltando para Atos capítulo 21, versículo 30, nos diz que por esse motivo toda a cidade se alvoroçou e houve grande ajuntamento de pessoas. Então, agredindo Paulo, arrastaram-no para fora do templo e em seguida as portas do templo foram fechadas. E vale a pena mais um reforço para os irmãos. A cidade toda virou, irmãos, um grande alvoroço. E eles julgaram a Paulo e eles perguntaram: Paulo, é isso mesmo que você tem pregado? Muito pelo contrário. Então, agredindo Paulo, arrastaram-no para fora do templo. E eu reforço os irmãos que isso me chamou muita atenção. Os judeus acreditavam que o templo era um lugar sagrado e que não poderia haver derramamento de sangue. E olha o detalhe que a Escritura traz, irmãos. As portas do templo foram fechadas, de modo que Paulo não tivesse para onde fugir. Porque imagina só, o que Paulo poderia tentar fazer era entrar dentro do templo. Fala, eu estou aqui dentro do templo, vocês não vão poder me tocar. Mas até essa escapatória, os judeus privaram a Paulo fechando a porta.
Em outras palavras, Paulo estava perdido e prestes a ser morto. Senhor Jesus. Mas graças a Deus, irmãos, que a história, ela não termina por aqui. O título dessa porção diz que Paulo é salvo da fúria do povo. Irmãos, trazendo para a nossa realidade, qual que é a situação que você se encontra hoje? Tem um louvor que eu gosto bastante, que nós não louvamos hoje, porque Deus me deu agora, que ele fala, tal qual estou. Eita. Oi. Qual que é o número dele? 459. Eita. Obrigado, Alfredo. O título desse hino, irmãos, é Vir ao Senhor. E Paulo, irmãos, estava bem nessa situação. E às vezes, por isso que eu gosto tanto dos louvores, porque às vezes a gente não consegue encontrar palavras para traduzir o nosso sentimento e os louvores nos ajudam. Olha o que esse louvor diz. Tal qual estou, sem me esquivar, sem nada em que me apoiar, mas por teu sangue e teu chamar, Cordeiro eterno, eu venho a ti. Tal qual estou sem esperar, para do pecado livre estar, e em teu sangue me lavar, Cordeiro eterno, venho a ti. Tal qual estou, mas ainda assim, com medos, dúvidas sem fim, angústias, lutas dentro em mim, Cordeiro eterno, venho a ti. E tal qual estou, sem ter visão, muito pobre vil em aflição, por vida, luz e salvação, Cordeiro eterno, venho a ti. Tal qual estou, me acolherás, perdão e alívio me darás, pois prometestes e cumprirás, Cordeiro eterno, venho a ti. Tal qual estou, teu grande amor, meus muros todos derrubou, e para ser só teu Senhor, Cordeiro eterno, eu venho a ti. Irmãos, eu creio que esse hino, ele sintetiza muito bem o que Paulo estava sentindo. Eu não sei Paulo, mas com certeza no meio daquela confusão toda eu ia estar com muito medo. Muitas dúvidas. Afinal de contas, foi para isso que eu fui chamado? Afinal de contas, Deus está no meio dessa confusão? Angústias, lutas dentro em mim. Irmãos, quem aqui já se sentiu angustiado por uma situação? Que você fala, Deus, de hoje não passa. Ou vai ou racha, ou cala ou grita. Porque não dá, não tem para onde fugir, irmãos. Às vezes os nossos problemas parecem ser intransponíveis. Mas a minha amada esposa me deu um versículo muito bom ontem, e uma passagem que Paulo, ainda num cenário tão confuso, ele foi fiel à visão governante que ele recebeu.
Senhor Jesus. E aplicando para a nossa realidade, irmãos, saiba que nós temos um Deus que cuida de nós. E que da mesma forma como Ele proveu um grandioso livramento para Paulo, Ele também pode aplicar um grande livramento. E às vezes, irmãos, esse livramento vai vir de um lado de uma pessoa que a gente nem imagina. Porque no versículo 31 ao 35, vejamos, Senhor Jesus. O 31 nos diz: enquanto estavam tentando matá-lo. Irmãos, não era carinho, não era dar um susto em Paulo. Às vezes a gente vê naqueles filmes, né? Não é para matar não, é só para dar um aviso. Irmãos, eles não estavam para brincadeira. Não era para de falar sobre esse nome, para de fazer o que você tem dito e falado. É para matar. Está muito claro aqui. Não é um recadinho. E é uma coisa muito doida, irmãos. Paulo até nesse momento aqui não havia falado absolutamente nada. E aí eu volto a dizer, irmãos, quem gosta de sofrer injustiça aqui? Levanta a mão. Aí eu te pergunto, e quem já praticou injustiça com alguém? Não vou pedir para levantar a mão. Senhor Jesus, então, irmãos, que nós possamos realmente acalmar o nosso coração quando nós formos tomar as medidas, a fim de não cometer nenhuma injustiça com ninguém. E aí o versículo 31 ele continua dizendo: chegou ao comandante das tropas romanas a informação de que toda a cidade de Jerusalém estava sob grande tumulto. Então, no mesmo instante, reuniu alguns de seus soldados e oficiais e correu até o centro da multidão alvoroçada, e quando viram o comandante com seus soldados, pararam de espancar a Paulo. Estavam lixando Paulo. Irmãos, alguns historiadores nos dizem, olha, Paulo ele já havia sido apedrejado, dado como morto, naufragado, mas os historiadores dizem que aqui foi uma das vezes que ele quase morreu. E só para lembrar os irmãos, Jerusalém estava abarrotada de gente, porque estava tendo a festa de Pentecoste. E um detalhe, irmãos, muito importante que a história nos diz, que corrobora com a Bíblia, e eu fico maravilhado quando eu vejo a história encaixando perfeitamente com a Bíblia. Os romanos, irmãos, eles mordiam e assopravam. Vocês conhecem essa expressão, né? Os romanos, irmãos, eles eram um povo, um império que gostava de conquistar as terras. Contudo, ele utilizava duas estratégias: o soft power e o hard power. Marcelo, o que isso significa? O soft power é o quê? De maneira branda, de maneira tranquila. Olha, povo que acabou de ser subjugado por mim. Você vai pagar imposto, vai pagar tributo e tudo mais, vai me respeitar? Só que em troca disso, eu vou deixar você continuar com a sua religião. Eu vou deixar você continuar com seus costumes. Fique tranquilo, eu nem estou aqui. Só precisa me pagar. E tem um segundo detalhe, que isso daqui para os romanos era um inegociável. O hard power. Não quero saber de agitadores. Não quero saber de rebelião. E isso, irmãos, é um negócio tão sério que eu convido os irmãos a voltar um pouquinho para trás aqui na Bíblia. No versículo 19, no capítulo 19, versículo 40,
quando teve aquela confusão toda lá em Efésios, da deusa Diana, do Demétrio, que queria reunir Paulo, matar todo mundo, que eles se juntaram num teatro que tinha mais de 20.000 pessoas. Qual que foi um dos argumentos, talvez o principal, que o secretário-geral utilizou? Porquanto, da forma como estamos procedendo, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública, tendo em vista o tumulto ocorrido hoje. E neste caso, não nos haveria motivo razoável que pudéssemos alegar para justificar tamanha movimentação do povo. Em outras palavras, ele estava falando que, olha, se os romanos chegarem aqui por conta da confusão que a gente está fazendo, nós não vamos conseguir justificar. Então, por isso, e aí nós vemos quão temível era a presença do exército romano. Irmãos, eles não pararam de bater em Paulo porque eles ficaram com dó de Paulo, eles se compadeceram de Paulo. Eles pararam de linchar a Paulo com medo do exército romano, porque o exército romano não era brincadeira, eles matavam mesmo. Eles permitiam determinadas posturas dos povos subjugados, contudo, no que diz respeito à rebelião e motim, era fulminante, não tinha conversa. E aí continua no versículo 33. Assim que chegou o comandante, mandou prender a Paulo e ordenou que ele fosse algemado a 2 correntes. E depois interrogou quem era ele e o que havia feito. E do meio da multidão, uns gritavam de uma maneira e outros de outra, sem conseguir deduzir a verdade por causa do alvoroço. E ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Em outras palavras, imagina só, irmãos, a polícia chega aqui e pergunta: o que está acontecendo? A gritaria era tão grande que a polícia não consegue entender. Ele falou: olha, na dúvida, vamos fazer o seguinte, eu vou prender aqui o suspeito, eu vou perguntar para o suspeito, vou fazer um julgamento com o suspeito. Porque se eu for levar em consideração o que vocês estão falando, eu nem estou entendendo o que ele está fazendo. E aqui, irmãos, nós vemos que uma multidão cega de raiva e de ódio, ela se torna incompreensível. Porque de acordo com o versículo capítulo 28, diz esbravejando. Era dessa forma como a acusação de Paulo estava sendo feita. Gritando, até eu falei para os irmãos brincando, eu não vou esbravejar aqui por amor aos tímpanos dos irmãos e à minha garganta, principalmente. Mas a situação, irmãos, não era essa fala tranquila, não. Era uma gritaria sem tamanha que nem os romanos entendiam por que eles estavam fazendo aquilo com Paulo. Senhor Jesus. E aí não termina por aí. O versículo 35 nos diz que ao chegar às escadas, a violência da multidão era tão feroz que Paulo precisou ser carregado pelos soldados. Irmãos, quem já viu aqueles vídeos da internet que a população vai para cima da polícia? O pessoal estava fazendo isso aqui. Irmãos, eles estavam cegos. Quem no seu juízo perfeito vai enfrentar uma pessoa armada? Levanta a mão aqui. O irmão quase fez assim, ó. Quem em seu juízo perfeito vai para cima de um exército, irmãos? Mas aqui nós vemos o quanto que a religião cega. O quanto que uma minoria, alguns conseguem virar a cidade desse jeito. E aí, meus amados, as pessoas acabam tomando atitudes irracionais. Ao ponto de o suposto suspeito
ser protegido por aqueles que acabaram de prendê-lo. Em outras palavras, a polícia estava protegendo o bandido. Que doideira, não? Então, irmãos, essas passagens, a porção de hoje, ela é uma transição para a semana que vem. Porque depois começa o discurso de Paulo. O grande X da questão que nós precisamos considerar é que realmente, irmãos, nós não podemos nos deixar levar pelas pequenas coisas, que elas podem vir a se tornar coisas grandiosíssimas em nossas vidas. Não se deixar levar pela correria da multidão. Eu confesso para os irmãos, eu ia até pesquisar, mas acabou que eu falei, não, deixa eu verificar os versículos, mas tem aquele senso comum que a voz do povo é a voz de Deus, eu não sei aonde isso está. Porque a voz do povo crucificou Jesus e a voz do povo ia matar a Paulo. Então nós precisamos nos ater, irmãos, ao que nos tem influenciado. Aparentemente a cidade estava tranquila, mas por conta de alguns a cidade toda virou. E as questões, irmãos, o mundo quando nos tratam, o pecado, as tentações, cada um aqui sabe onde o calo aperta, quer nos deixar acuado, tal qual estou, da forma como estamos. Tem maneira de ser salvo? Saiba, irmãos, que independente da situação que nós nos encontramos, nós temos um Deus que é poderoso. Nós temos o sangue precioso de Cristo que nos lava de todo o pecado. Essa tem que ser a nossa esperança, mesmo que as portas estejam todas fechadas, Deus é capaz de nos livrar da morte. E às vezes o livramento vai vir da onde nós menos esperamos. Exatamente, olha que paradoxo, aquelas pessoas, quem matou os judeus, né, que cumpriu a ordem, os romanos, que crucificaram a Jesus, crucificou a Jesus, eles mesmos salvaram a vida de Paulo. Então, amados, vamos nos ater a essas questões de maneira prática e ter a tranquilidade de descansar na presença do Senhor Jesus e ser fiel à visão que nós temos. Jesus Cristo é o nosso Senhor. E neste momento agora eu gostaria de pedir aos irmãos para que, se possível, coloque-se de pé. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade, pelas palavras que foram ditas neste final de semana. Ó Senhor Jesus, aqui fica grandes advertências a nós. Nós não queremos ser influenciados por uma minoria. Nós não queremos ser levados a uma grande multidão a fim de praticar coisas irracionais, coisas que ofendem ao Senhor. Ó Senhor Jesus, nós também te pedimos, Senhor Jesus, nos livra de toda a injustiça, assim como Paulo estava sendo acusado injustamente. Senhor Jesus, nos dê sabedoria para lidar com essas situações. Mas, por outro lado, também nós pedimos perdão às pessoas, que às vezes nós também somos injustos com elas. Senhor Jesus, nos dê um espírito de sabedoria e moderação para tratar com as questões. Senhor Jesus, e graças a Deus que nessa experiência de Paulo, que a princípio sem esperança alguma, diante de uma multidão fervorosa e com todas as portas fechadas, ainda assim o Senhor providenciou um livramento. Senhor Jesus, que o Senhor vem estar nos livrando diariamente do laço do passarinheiro, das más companhias, das más influências e, acima de tudo, Senhor,
nos leve a considerar as maravilhas que o Senhor tem feito em nosso meio, que possamos nos alegrar na sua presença do Santo Espírito. Ó Senhor Jesus, e em nome de Jesus nós oramos e cremos que o Senhor tem nos libertado. Amém. Os irmãos podem se assentar. Agora o microfone está liberado para que os irmãos possam compartilhar aquilo que foi tocado nesse final de semana ou de algumas experiências que tiveram ao longo da semana. Jesus Cristo é o nosso Senhor.